Olá pessoal, dando continuidade à nossa análise das fontes do direito tributário e partindo, inclusive da pirâmide de Kelsen, é muito importante a gente começar a nossa análise a partir da Constituição de 1988, A Constituição é fundamento de validade de todo o sistema jurídico, e do sistema jurídico tributário, inclusive. Nossa Constituição ela é pródiga em matéria tributária, das constituições com maior volume de conteúdo tributário. Temos um título inteiro do texto constitucional reservado à matéria tributária, que vai do artigo 145 ao artigo 169, que trata da tributação e do orçamento, é o título 6, que sugiro a leitura, aliás, já devo inclusive ter recomendado a leitura em sala de aula, mas além de outros dispositivos esparsos na Constituição, a Constituição estabelece a gente pode dizer que existe uma Constituição tributária, existe um sistema constitucional tributário. E a partir disso, quais são as principais normas tributárias existentes na Constituição? A primeira delas são as normas relativas às competências tributárias. As competências, ao mesmo tempo que elas legitimam o poder de tributar, discriminando especificamente cada espécie tributária que União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir, ao definir as competências, o legislador constituinte, ele também estabelece um certo limite, na medida em que ele elege aqueles fatos econômicos sobre os quais poderá haver a incidência da tributação, Então, nesse sentido, o legislador constituinte, ele, por meio de uma deliberação legislativa, por mera política legislativa, ele definiu as diversas espécies de competências tributárias existentes na Constituição. Como exemplo, a União ela tem como matéria reservada à sua competência a instituição de impostos nos termos do artigo 153, imposto sobre importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre a propriedade industrial, a produção industrial, melhor dizendo, imposto sobre a propriedade territorial rural, o IOF, imposto sobre crédito, câmbio seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários, e o imposto sobre grandes fortunas. Além disso, o artigo 154, inciso 1, reservou à União a competência para a instituição de impostos residuais, desde que o faça por meio de lei complementar. Os impostos extraordinários de guerra, nos termos do artigo 154, inciso 2, além da competência para a instituição de empréstimos compulsórios, e de todas as contribuições do artigo 149 e 195, além das taxas e contribuições de melhoria no artigo 145 da Constituição. A Constituição também reservou aos Estados a competência para a instituição de impostos no artigo 155, imposto sobre transmissão, causa-mortes ou doação, o famoso ITCD, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e o IPVA, E para os municípios, a previsão do artigo 156, ITBI, imposto sobre transmissão onerosa com bens imóveis, IPTU, imposto predial e territorial urbano, e o ISS, imposto sobre serviços, Então, a Constituição estabelece esse conjunto de competências, que legitima o exercício do poder de tributar pelos respectivos entes da Federação. Além disso, a Constituição ela institui ou ela define os veículos introdutores da legislação tributária. O artigo 159, o artigo 59 da Constituição, que está lá dentro do título do Poder Legislativo,
ele estabelece todas as espécies normativas que existem no nosso ordenamento, né? As emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos, os tratados, enfim, né? Um conjunto de normas que cada norma especificamente cumprirá o seu papel, né? E terá suas peculiaridades, o que nós verificaremos em aulas a seguir. Além disso, dentro do título da tributação e do orçamento, nós temos as chamadas limitações ao poder de tributar, que são os princípios, né? São normas jurídicas, já é consagrado, né, de que princípio é norma jurídica, né? Apesar de uma densidade normativa menor, né, não ter aquela característica de descrição de conduta, mas os princípios estabelecem estados ideais de coisa que se pretendem alcançar, né? Ou seja, o direito tributário ele se submete a esses princípios constitucionais, como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, da noventena, né? O princípio da vedação ao confisco, o princípio da irretroatividade, da vedação à limitação de tráfegos, da capacidade contributiva, né? Todos esses princípios que são consagrados, inclusive, como direitos fundamentais dos contribuintes. E, por fim, a Constituição também estabelece as chamadas imunidades tributárias, né? Que a doutrina atual tem conceituado como hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas, ou seja, são situações onde o legislador constituinte subtrai a possibilidade do exercício da competência tributária pelos entes tributantes, né? A título de exemplo, nós temos a chamada imunidade recíproca, né, que está na linha A do inciso 6 do artigo 150, que veda a instituição e cobrança de impostos sobre bens, rendas e serviços de um ente sobre o outro, né? Então, ou seja, o Estado não pode cobrar IPVA da União nem do município, a União não pode cobrar imposto de renda de Estado nem município, o município não pode cobrar IPTU da União e nem dos estados, né? Além da imunidade recíproca, nós temos a imunidade de templos religiosos, de partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, associações sem finalidades lucrativas, livros, jornais e periódicos e sobre produção cinematográfica, audiovisual. Então, basicamente, a Constituição estabelece, né, a base do sistema normativo brasileiro, do sistema constitucional, sistema jurídico tributário brasileiro, e a partir desse sistema, todas as demais fontes normativas deverão se submeter ao texto constitucional. Ok?